Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. E hoje a gente vai estar entrando no primeiro vídeo da nossa série de parábolas de Jesus. Todas as parábolas que Jesus contou, eu vou passar por cada uma delas com vocês, um vídeo por semana. E essa vai ser a primeira parábola que a gente vai ver. E aí a gente vai falar da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é, inclusive, ela é mencionada como a parábola das parábolas pelos teólogos, por causa do entendimento que ela tem, o entendimento que ela traz para mim e para você, de conseguir talvez compreender muito do reino de Deus em apenas uma parábola. Então, em uma parábola, a gente consegue ter um entendimento mais completo de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, para a gente começar e dar um plano de fundo para você sobre essa parábola, você vai encontrar ela tanto em Mateus 13, Marcos 4 e em Lucas 8. São os três lugares que você vai encontrar a Bíblia mencionando Jesus contando essa parábola. Você não vai encontrar no Evangelho de João. E para a gente não ter que ler o texto aqui, eu vou contar a parábola para você. Basicamente, a parábola ela é dessa forma. Jesus está diante das multidões e ele normalmente contava parábolas para as multidões e ele explicava a parábola aos discípulos. Então aqui é uma coisa importante. Existe um tratamento de Jesus nas suas explicações diferente para a multidão e uma forma de explicar para os seus discípulos. Por isso que é muito importante para mim e para você a gente avançar em maturidade. A gente vai fazer uma série de maturidade aqui para você entender essa dinâmica de que a multidão ouvia uma coisa, os discípulos ouviam outra. Então aqui o texto ele vai dizer o seguinte: Jesus está diante das multidões e aí ele vira para as multidões e diz assim: olha, o semeador saiu a semear. Um homem que semeia sementes saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, que seria tipo o canto de rua mesmo, só que pensa no momento de terra, uma estrada de terra, caiu num canto de terra. A segunda caiu num terreno que até a semente conseguiu entrar na terra, mas era uma semente uma terra muito pedregosa, então a semente não conseguiu ir muito fundo. E uma outra caiu dentro dos espinhos. Então ela até caiu na terra, mas havia muitos espinhos em volta dela. E uma última era a boa terra. Ela tinha bastante água, bastante terra e a semente conseguiu germinar. E então ele vem contando o que foi acontecendo com cada uma dessas sementes que foram caindo nessas terras. A que caiu entre espinhos, ele falou, olha, como a terra era dura e a semente não conseguiu entrar, veio as aves do céu, pegaram essa semente e levaram embora. Então ela não conseguiu germinar. No terreno pedregoso, ele diz assim, olha, ela até caiu lá, conseguiu entrar na terra, cresceu um pouquinho de raiz, mas como a terra tem muita pedra, ainda meio duro, ainda é meio parecido com a terra antiga, não havia tanta água e não havia tanta profundidade para aquela semente. Então quando veio o sol, ele queimou aquela semente, queimou aquilo que germinou, o fruto, queimou as folhas e murchou. A outra que caiu entre espinhos, ela conseguiu crescer, ela conseguiu aprofundar sua raiz, porém esses espinhos foram crescendo juntos. Em algumas versões falam que é ervas daninhas, que é um tipo de mato que vai crescendo junto com a semente, vai crescendo ao redor da semente, um capinzão mesmo. Ele vai crescendo e ele foi crescendo tão rápido que ele sufocou aquela semente e ela não conseguiu dar fruto. Então ele chega na boa terra e ele diz que essa deu 30, 60 e 100 por um de fruto. Ela conseguiu aprofundar sua raiz, ela conseguiu frutificar, nascer, crescer, sobreviver ao sol que veio sobre o terreno pedregoso, sobreviver às aves e também não foi sufocada pelos espinhos. Então agora que a gente fez essa introdução, eu vou falar com você como Jesus falou com os discípulos. Eu vou explicar a parábola. Mais para frente, Jesus ele conta essa parábola, depois ele vai explicar a parábola para os discípulos. E ele explica da seguinte forma: a semente que caiu à beira do caminho, ela é como aquelas pessoas que têm um coração duro, um tipo de pessoa que as palavras de Deus não conseguem entrar no coração delas, porque elas não acreditam. Então vem o diabo, que é representado como essa ave, vem e rouba a semente que era para germinar na terra. Ele rouba essa semente, fazendo com que a pessoa não creia. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu sempre achei que essa passagem só falasse de novos convertidos, só falasse de pessoas que estão sendo evangelizadas. Mas com o tempo eu percebi que
mesmo com os anos, né, já fazem 15 anos que eu estou no Senhor, 10 anos liderando pessoas, mesmo com esses anos, eu não imaginava que eu ainda não creria em tanta coisa. Eu confesso para você, pode parecer meio óbvio, mas eu imaginava assim, cara, eu vou acreditar nas coisas de Deus. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a ver quantas coisas eu sabia, mas não acreditava nelas de fato, não cria nelas de fato. E quantas sementes do Senhor foram plantadas nesses anos. Por eu não crer, eu não consegui viver. Elas não entraram no meu coração. E talvez isso possa ser você que está assistindo. Existem coisas que o Senhor tem ministrado na sua vida, que você tem ouvido em pregações, que você pode estar ouvindo aqui no canal, você está ouvindo em outros canais do YouTube, ouvindo outros mestres, outros líderes ensinando você, mas você não consegue crer. Então vem o diabo e rouba essa semente do Senhor para o seu coração, que é a palavra de Deus. A segunda terra é a terra de terreno pedregoso, né? Pedregoso, que é uma terra que ele diz que são pessoas que elas também têm o coração duro, mas não são tão duro quanto o pessoal da beira do caminho, e que elas acreditam na palavra. Então é pregado algo para elas, é ensinado, elas leem algo na Bíblia e elas acreditam naquilo que é ensinado. Então elas começam a viver, começam a ter um pouco de fruto na vida dela. Então você vai lá, ouve uma mensagem que você tem que perdoar pessoas, você começa a perdoar. Você ouve uma mensagem que você tem que começar a ter um sacerdócio com Deus, uma intimidade com Deus, e você começa a ter, você começa a buscar, começa a ler a Bíblia, começa a fazer muitas coisas que você tem ouvido e aprendido. Ele fala, porém, quando vêm as provações e as tribulações na vida dessa pessoa, como ela ainda não consegue ter uma raiz profunda, quando essas tribulações chegam, a pessoa desanima. Algumas versões vão falar que ela desvia, né? Porque ele diz que elas murcham. Então o texto está falando que talvez alguns de nós até estão felizes, até estão caminhando, até receberam a palavra com alegria, mas conforme vieram as dificuldades e as provações, a gente desiste. Conforme aquilo que a gente esperava no Senhor, uma promessa, uma palavra, um milagre, essas coisas não vão acontecendo com o passar do tempo e de repente as provações vão aumentando, né? A pressão da provação, a dificuldade que você está passando, você começa a não acreditar mais. Isso já aconteceu muitas vezes comigo também. No próprio canal, entre outros lugares, às vezes eu coloquei expectativas, coisas que eu achei que o Senhor gostaria que eu fizesse, e eu comecei a fazer e essas coisas não foram dando certo, ou não foram dando certo da forma como eu imaginava. Então eu fui desistindo, eu fui abandonando aquilo que uma vez eu acreditei que era a palavra do Senhor para mim. E talvez isso esteja acontecendo com você. E eu quero dizer para você que por isso que nós precisamos cada vez mais da palavra. Ele diz que essa terra ela tem pouca água. A água também é um simbolismo da palavra na Bíblia. Então muitas vezes existem coisas na nossa vida que elas foram escritas, a Bíblia ela foi escrita muito para que nós venhamos a crer no que está aqui. E muitos cristãos não leem a Bíblia. Muitos cristãos não têm esse livro na vida deles. Eles não usam o manual de Deus para que você aprenda, para que você creia, para que você entenda e você aplique isso na sua vida e frutifique. Então nós precisamos da palavra de Deus, porque quando vier as tribulações, eu posso me lembrar. As tribulações e as provações, elas fazem bem para a minha fé. Por quê? Porque está escrito em Tiago isso. Por mais que eu esteja ansioso e preocupado, se eu orar e colocar isso diante do Senhor, o Senhor vai mandar uma paz, que vai me colocar numa paz acima das tribulações em que elas vão exceder a razão humana. Quem disse isso? Filipenses. Então você usa a Bíblia ao seu favor, para que você não tenha uma raiz fraca, né? Você não seja fácil de ser arrancado do nosso meio. Então nós chegamos na terra com espinhos, e essa daqui eu quero que você coloque um pouquinho mais de atenção, porque ela é um pouco mais complexa. O que eu quero dizer para você? Com o tempo estudando essa parábola, eu percebi que talvez ela seja uma das que mais está na nossa vida como cristãos. E eu vou te dizer por quê. Porque ela é muito mais sutil do que as outras. Ela é um pouco mais traiçoeira, ela é um pouco mais astuta. A gente não consegue perceber tanto como a gente consegue perceber nas outras. Né? O fato de você não crer, às vezes você nem percebeu, né? Perdeu ali a mensagem, foi embora. A outra terra da provação, ou normalmente você vai intensificar a sua oração, seu jejum, todas essas coisas, ou você vai desistir, vai desviar
é muito mais claro, vamos dizer assim, tanto as consequências boas quanto ruins. Aqui a gente tem um problema, eu vou te explicar por quê. Diz o seguinte, que a terra com espinhos é como uma semente, né, que cai numa terra, porém ela tem espinhos. E quando ele vai explicar a parábola, Jesus ele fala assim para os discípulos, ele fala, olha, a terra com espinhos, esses espinhos eles são as preocupações da vida. Olha como já começa a ficar complicado. Preocupações da vida, o engano das riquezas e os prazeres da vida. E aí ele diz o seguinte, conforme eles vão crescendo junto com a semente, eles vão sufocando a semente do reino de Deus. E essa semente, aí depende do texto que você está lendo, tanto Mateus, Marcos ou Lucas, vai mudar o que eles falam, mas um diz assim, olha, não vai frutificar, então não vai ter fruto. Então olha isso que interessante. Ele está dizendo que as preocupações, os prazeres e o engano das riquezas, eles podem fazer com que a gente até acredite na semente, suporte as provações, mas conforme essas preocupações, a busca por ganhar dinheiro, por ser rico, né? essa nova prosperidade que veio vindo no meio da igreja cristã, disfarçada, né? cheia de engano, cheia de muitas coisas, Deus sim quer nos abençoar e tudo mais, eu vou fazer vídeo sobre isso aqui no canal, mas essa prosperidade exagerada que veio, tudo isso vem sufocando. Então Deus ele está te pedindo para fazer coisas, Deus ele está plantando sementes na sua vida, mas elas não conseguem crescer. E olha uma coisa interessante que eu vou te falar. Existe um estudo, né, se você nunca plantou nada na sua vida, né, plantou assim que eu falo um vegetal, algo assim, fica um pouco mais difícil para você entender. Mas eu tive horta há um tempo atrás e olha o que eu aprendi sobre as ervas daninhas. A erva daninha, ela é um mato que às vezes ela cresce sozinha porque algum animal derrubou um mato ali, ou porque a terra que você compra já tem um tipo de mato nela, e ela gosta de crescer perto de um fruto, de um tipo de semente que você plantou. Então você planta essa semente, ela gosta de crescer perto. Por quê? Porque ela enrosca a raiz dela, olha isso, ela enrosca a raiz dela na raiz da semente, e ela começa a roubar os nutrientes e a água que eram para aquela semente. Lembra que a gente falou que a água é a palavra de Deus? Olha o que ele está dizendo, que a erva daninha ela rouba aquilo que era para a semente para ela. Então é como se de repente a gente não lê mais a Bíblia para Deus falar com a gente, para a gente buscar Deus, para a gente compreender e crescer no conhecimento de Deus. A gente só busca Deus, e não está errado buscar Deus para resolver nossa vida e nossos problemas. Mas a gente só busca Deus por causa das nossas preocupações, por uma busca de ter um prazer ou por um engano de riqueza. Eu quero usar a Bíblia para ficar milionário e rico. E isso faz com que isso tudo sufoque a semente do reino, porque o nutriente, a Bíblia que você está lendo, que era para fazer você se tornar mais próximo da própria palavra, mais próximo do evangelho, mais próximo de ser um discípulo, mais próximo de ter um coração ensinável, mais próximo de ser mais amável, de perdoar mais, de ter mais amor, de amar mais o próximo, de amar mais a Deus. Todas essas coisas e muito mais que engloba a palavra de Deus, ela começa a ser roubada pela nossa preocupação. Então eu não tenho dinheiro, será que vai acontecer isso na minha vida? E se eu perder o emprego? E se isso acontecer? Isso e aquilo? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Se você é pai como eu, marido, se você é mãe, a gente tem nossos filhos. Eu tenho preocupações com a minha filha. Eu tenho preocupações com a minha família. São coisas que podem me roubar e já me roubaram muitas vezes. O engano das riquezas também é uma coisa. Então assim, aqui eu tenho autoridade para te falar isso, porque todas essas coisas que já me roubaram e que estão nesse texto, elas já alcançaram a minha vida. E eu já me perdi no meio da jornada por causa delas. Eu já fui alguém que não frutificou. Em outros momentos eu percebo que eu não estou frutificando por causa disso. Porque essas preocupações, essa busca exagerada pelo dinheiro, pelas riquezas, de oferecer uma vida melhor para minha família, exageradamente, faz com que tudo aquilo que é bom no Senhor, que é a própria palavra de Deus, seja roubado por essas coisas. E qual que é o problema, uma coisa da erva daninha? É que como ela não tem fruto, ela é só mato, ela precisa de muito menos nutriente e muito menos de água para que ela cresça. Então ela consegue crescer mais rápido que a semente
na terra. E é por isso que ela vai crescendo e ela sufoca. Então o que acontece? Ela vai ficando tão grande que você não consegue mais receber água, você não consegue mais receber o sol, você não consegue mais receber energia. E a semente morre. E isso acontece com a nossa vida. A gente vai deixando que essas coisas vão tomando o nosso coração, vão crescendo o nosso coração. E a gente não consegue, então, frutificar no Senhor. Vai se tornando infrutífero. Ou a gente até parece, começa a dar um frutinho daquilo na nossa vida, mas ele não amadurece e a gente não frutifica. E por último, a gente vai falar da boa terra, né? A terra que frutifica, a terra que deu frutos. E aqui, cara, eu vou te ensinar um pulo do gato. Eu já vi muita gente ensinando sobre isso, não estou dizendo que eu vi na Bíblia o que ninguém viu. A única coisa é que eu não entendo porque as pessoas não falam isso, né? E em certa parte eu entendo, talvez o entendimento de uma pregação, de alguma coisa, seja mais complexo para as pessoas, mas eu não entendo porque as pessoas falam tão pouco disso. E eu vou te explicar por quê. Quando ele fala da boa terra, eu quero até ler para você o que ele fala. Ele fala o seguinte, em Mateus 13 ele vai falar, e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E esse dá 100, 60 ou 30 por um. O que ele está dizendo, né? Quando você já plantou semente na sua vida, você vai lembrar. Você planta uma semente, ela cresce e dá uma árvore que dá muitos frutos. Né? Dá muito mais frutos do que veio de uma semente só. Então ele está falando, olha, se a pessoa ela ouviu a palavra e ela entendeu, ele vai dar 30, 60 por um. Se você vai para o livro de Marcos, ele vai falar assim, se você é aquela pessoa que leu a palavra, que entendeu e guardou a palavra no coração, esse vai dar 30, 60 e 100. Então ele está falando de medidas de frutificação. Então existe sim medidas de frutificação na nossa vida. Existem medidas de que você pode frutificar mais do que eu posso frutificar mais que você, eu posso dar 30 por um, outro pode dar 60, outro pode dar 100. E aqui eu não vou ser presunçoso de dizer que Deus predeterminou isso. Não vou dizer isso. Mas também não vou dizer que está tudo do nosso controle. Nessa questão aqui de 30, 60 e 100. Porém, eu quero te mostrar justamente o que eu falei no início dessa parte, de que existe um segredo de Jesus escondido nesse texto. Lembra que eu disse que essa parábola ela é contada em Mateus, Marcos e Lucas? No livro de Marcos e Mateus, ele vai dizer assim que a boa terra, ela dá 30, ela dá 60 e ela dá 100 por um. É um fruto de Deus na nossa vida, né? A palavra frutificando, abençoando e tudo mais. Mas, uma coisa que eu gosto de falar nas escolas da Bíblia é, a gente só vai ler a Bíblia, tá? E vamos deixar a Bíblia falar o que vai ser dito. Não sou eu que estou inventando nada, não vou ler a Bíblia com você. Então, em Lucas 8, versículo 8, olha o que Jesus ele vai dizer. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Como assim? Se a gente for lembrar, Mateus, Marcos, eles falam assim, a boa terra deu 30, deu 60 e deu 100. Lucas só diz 100. Então ele está dizendo que existe aqui algo nessa terra que faz ela frutificar muito mais do que as outras, que faz ela ter um tipo de colheita muito maior. E se essa aqui é a palavra de Deus, se a semente que está caindo no nosso coração é a palavra de Deus, ele está dizendo, existem medidas de frutificação, mas existe uma forma dessa frutificação ser máxima na nossa vida. E vamos entender então o que ele explica para os discípulos depois. Ele vai dizer assim, Lucas 8,15, mas as sementes que caíram em boa terra são as pessoas que receberam com um coração bom e generoso. Eles ouvem a palavra, eles a retêm e dão fruto com perseverança. Nos outros textos ele também elogia as outras terras. Ele fala assim, olha, é alguém que ouve a palavra, é alguém que guardou a palavra, que recebeu no seu coração. E aqui ele fala, alguém que recebeu com um coração bom e um coração generoso. Ouve a palavra, retém a palavra e dão fruto. Aí ele diz, com perseverança. Então aqui Jesus está dando uma chave para mim e para você, de que o fruto 100 por um, a frutificação máxima no reino de Deus, não vem só porque a gente está muito afim, não vem só porque a gente está queimando, como as pessoas falam, não vem só por causa disso, mas também por causa disso. Esse fruto ele vem
pela perseverança. Pela perseverança. O que é a perseverança? Quando você vai pesquisar essa palavra que é usada aqui no original, ela vai trazer uma conotação de passar por diversas dificuldades e provações, mas ainda permanecer. Passar por testes, passar por provas e mesmo assim continuar. Então Jesus está falando que a palavra de Deus ela vai frutificar na nossa vida não foi porque a gente perdoou uma vez, porque a gente perdoou duas, porque a gente perdoou muito, porque a gente perdoou 70 vezes 7, como ele fala. A gente perdoou muito. É porque a gente serviu não foi uma vez, não foi duas, não foi três, mas é porque a gente serviu muito. Porque a gente intercedeu muito, porque a gente fez muito. Mesmo quando as coisas não estavam a nosso favor, mesmo quando as coisas não estavam na melhor forma possível, no melhor cenário, em que, não, sabe, naquele momento que você está servindo o Senhor, você não tinha dinheiro, você não tinha recurso, você não tinha a maior capacidade, você não tinha os melhores equipamentos para estar fazendo aquilo. Você não tinha pessoas para te ajudar. Guilherme, então quer dizer que todo mundo tem que passar por provação? Não, eu estou dizendo assim que a vida não é fácil. E a vida cristã também é. Jesus falou assim, eu não prometi para vocês que vocês não iam ter aflição no mundo, vocês teriam aflição. Ele disse, me perseguiram, vão perseguir vocês. Bem-aventurado vai ser vocês se eles perseguirem vocês por causa de mim. Quando a gente vai estudar a escatologia, o fim dos tempos, a gente vai descobrir que vamos ser perseguidos. Vai ter uma grande treta para cima de nós. Nós vamos ser perseguidos, vamos ter muita dificuldade nessa vida. Fora as próprias dificuldades da vida, crise financeira, doenças. Eu tive um pai que faleceu quando eu ainda era muito novo. Dificuldades, ter filho pequeno, casamento, e trabalho e tudo mais. Expectativas, emocional. A vida, ela não é simples. Mas ele está dizendo para mim e para você que apesar de todas essas coisas, nós podemos frutificar 100 por 1. Porque se nós recebemos a palavra, no nosso coração, guardarmos essa palavra, nós podemos frutificar 100 por 1. Então escreve aqui o que você aprendeu nessa palavra hoje, comenta aqui o que você achou disso. Nós vamos ter uma série que vamos passar por diversas parábolas, então eu não posso gastar tudo nessa e nem explicar muito sobre ela. Quem sabe a gente faz uma parte 2 dessa palavra para você aprender sobre as parábolas de Jesus. Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo.